Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer outro vídeo, faz tempo que eu não fazia, sobre um assunto voltado à criatividade. Que eu vejo muitas pessoas, muitas meninas naqueles grupos de blog do Facebook, querendo saber quando você não tem inspiração, o que fazer. Muitas meninas ficam, eu não sei o que eu posto no meu blog, alguém me dá uma ideia? Se você fica pegando ideias de outras meninas, elas têm sempre a mesma referência, então seu blog vai ficar muito igual dessas meninas, porque a referência é a mesma, não vai ser uma coisa original, tem que partir isso de você. E esses dias eu andei meio sumida no blog porque eu tava sem ideia, então eu fui atrás disso. Eu peguei um livro que eu achei muito legal, eu acho que eu ainda vou fazer resenha sobre ele, é esse aqui, A Arte de Imitar. Depois eu faço uma resenha dele e tal, aí eu comento lá. Esse livro é muito interessante, muito, adorei muito, eu super recomendo. Eu já fiz um post sobre ele, o comecinho dele, ele me ajudou a ter a ideia de fazer entrevista com várias blogueiras pra ter um mix de ideia pra mostrar pra vocês como é que é o processo criativo da gente. E claro, né, eu não me aguentei porque eu adoro responder essas perguntas e eu acabei respondendo também, então eu mesma me entrevistei. Bom, sempre que eu vejo muitas meninas, essas meninas estão sempre sem ideia pra responder, sem ideias pra postar coisa nova. E elas não sabem, elas acham que tipo, a ideia vai partir do nada, vai cair do mundo azul. Tipo, não é assim que funciona. Quanto mais você pensa no assunto, mais problema vai dar. Porque você vai estar cavucando um buraco sem fim e não vai aparecer nenhuma ideia. Você vai estar num poço. Isso é muito ruim. E quanto mais você vai pro fundo, não adianta porque não vai aparecer nada legal pra fazer. Bom, baseado nesse livro que eu li, a ideia ela precisa ficar um tempinho no forno para poder ser elaborada com mais tempo e ficar um tempinho lá para desenvolver. Isso daí gera duas consequências. Você pode sair do poço de pensamento, isso vai te ajudar a mente a ficar mais leve para ela conseguir elaborar outras ideias, conseguir desenvolver elas melhor. E por exemplo, se você já tinha uma ideia na cabeça e você ficou matutando até conseguir, não vai adiantar, porque aquela ideia que não deu certo, ela vai ficar lá pesada e não vai te ajudar, entendeu? E você deixando a cabeça mais limpa, mais leve, sua cabeça flui mais e é muito melhor assim. 2. O seu subconsciente, que já vou falar sobre dele, ele vai assumir a situação, porque ele é o responsável por boa parte das ideias que surgem quando você menos espera. De acordo com uma pesquisa, a mente subconsciente, eu falo que ela é o lado direito do cérebro, que é a parte que a criatividade funciona. E é ela que faz as reflexões de uma forma diferente da mente consciente, que a mente consciente é o lado esquerdo do cérebro, é a parte lógica, que só consegue pensar em uma coisa só, ela é limitada, ela não consegue fazer mais coisas que a subconsciente faz. E o problema do subconsciente é que ele é uma parte da cabeça do ser humano que ele é muito complexo, porque ele vive escondido. Digamos que ele é o lado negro da cabeça. Da cabeça não, né? Do cérebro. Enfim, o subconsciente ele classifica múltiplas coisas. É a mesma coisa como você fosse pra uma balada com o pessoal, ficar bêbado, conversa, dança, faz tudo ao mesmo tempo. Porque é uma coisa livre, ela flui, é uma coisa muito mais fácil. Porque é o lado criativo, né? E o consciente, ele consegue lidar apenas com o pensamento, como eu falei antes. Ele é o lado esquerdo, a parte lógica, ele é a parte do trabalho. Tem que ser fino, tem que ser comportado, tem que manter a etiqueta, tem que ser lógico, ele é direto. Então ele não consegue focar. Enquanto mais você fica tentando focar pra você conseguir ter uma ideia, você tá focando direto no consciente, você não deixou o subconsciente fluir. Você primeiro tem que entender o seu processo criativo para poder também entender como o seu subconsciente funciona e assim já é um bom começo para lidar. Quando usamos o lado subconsciente, as ideias saem mais fáceis. E do nada a gente também sente um prazer em tentar pensar mais nas ideias porque o lado subconsciente ajuda mais. Então a gente pensando pelo lado do subconsciente, a gente tem mais prazer de querer pensar, de ter mais ideias, pensar pro lado mais criativo. Então quanto mais prazer você tem, é uma coisa mais fácil, então pode ter certeza que vai sair uma ideia bem legal a partir daí.
Muitas pessoas ainda se sentem muito desconfortáveis com esse lado subconsciente, porque ainda não entenderam como realmente ele funciona. Eles não conseguem lidar com a natureza caótica e tem medo do novo. E o novo, claro, sempre assusta, que é a coisa diferente, inovação, a pessoa fica, será que vai dar certo ou não? E assim ele acaba ativando a mente consciente, que ele bloqueia esse lado do subconsciente. Então tudo que for tentar entrar de novo, não vai bater lá e tipo, a portinha do consciente não vai deixar. Já se pegou alguma vez na vida, olhando para qualquer ponto que for, você tá sentado, sei lá, no Starbucks, por exemplo. Você tá sentado lá, tomando seu cafezinho, seu frappuccino, seu sei lá o que. E aí você começa a ficar olhando as pessoas ao seu redor, vendo o comportamento delas, vendo o que elas estão fazendo, ver se aparece movimento, parece bicho no shopping, o que mais? E aí você começa a perceber que você começa a focar em um ponto e você fica só olhando pra ele. Aí você esquece, vai pensando e pensando. Às vezes você até esquece onde você tá. Esse é o subconsciente. Você deixou ele fluir. Você tem que deixar ele mais vezes fluir pra você conseguir. Porque você vê, quanto mais você deixa ele fluir, mais ele vai viajando na maionese. E deixando ele mais livre, ele consegue ser estimulado. Ele consegue ficar mais livre para poder pensar qualquer outra coisa. Porque tudo que você vê, o que você vive, fica no seu subconsciente, fica lá escondido no lado negro do cérebro. E você vai vivendo isso com isso e não sabe disso. Então é sempre bom deixar o subconsciente parar um tempo para processar tudo aquilo que você viveu. Quem sabe pode ajudar também para você ter um flash de ideia. De acordo com o livro do autor David Cord, na realidade o nome dele é David Cord Murray, tem 3 estágios para conseguir firmar uma ideia. Eu vou explicar todos. 1. A entrada. Suprir a mente com todos os materiais que ela precisa. Então pegue todos os materiais que você precisa para ter uma ideia nova. E faça perguntas, se questionando por que elas estão ali, por que elas apareceram. É uma boa ideia. 2. Elaboração. Deixe a mente subconsciente trabalhando sem interferência do consciente. É o mesmo do que não pensar em nada. Foi aquela ideia do Starbucks. Sei lá, pense em alguma coisa assim, aleatória e deixa fluir. Esquece da vida, fica olhando o comportamento das pessoas, o que tá passando, as imagens, as formas dos lugares, isso ajuda muito. E 3, a saída é como você está traduzindo a ideia do subconsciente para o consciente. O que você pensou no subconsciente, você traduz para o consciente. Isso daí que eu tô falando é meio estranho tentar entender agora, mas sabe quando você tá tendo aquela ideia e você tá lá pensando e pensando, e você passa pro real e aí você fala, essa hora é da saída. Quando você conseguiu ter uma ideia, subconsciente para subconsciente, que é uma coisa que se materializou. Bom, agora eu vou explicar. 1. Entrada. Primeira coisa de tudo, não controle seus pensamentos. Quanto mais você controla, é o consciente funcionando, isso não ajuda, de jeito nenhum. Comece a pensar em algo e deixe fluir. Fale sozinho, libere a entrada. Você já reparou que quando você fala sozinho, você começa a falar com a sua cabeça, vai, depois você esquece. Por que eu tô conversando sozinha mesmo? Essa é a ideia. Por exemplo, quando você está... É uma ideia que eu peguei, tipo, que eu vejo bastante isso acontecendo comigo. Como eu sou ilustradora, eu tô aprendendo ainda, não que eu seja ilustradora, mas eu gosto muito de ilustrar. Enfim, quando eu tô fazendo ilustração digital, Photoshop, Illustrator, enfim, eu tô desenhando na tablet. Você começa a fazer os movimentos que você aprende com o consciente, você vê e tal, não sei o que. Mas quando você já aprendeu, você esquece, então você vai olhando o computador e desenhando com a mão manualmente lá, passando na tablet que vai direto pro computador. Isso daí é o subconsciente, você já sabe o que você aprendeu no consciente, então você vai direto. Que é uma repetição em que o cérebro acostumou, por isso que é considerado que o subconsciente aprendeu, os movimentos que o consciente aprendeu. Muitas coisas na vida são controladas pelo subconsciente, enquanto a mente consciente realiza outras atividades.
Outra ideia é você anotar todas as ideias. Por exemplo, você tá andando na rua, por isso que eu sempre tô levando sketchbook na bolsa, sempre. Porque não vai a gente não sabe quando que a ideia vai plim, aparecer assim do nada. É muito engraçado isso. Então é sempre bom anotar todas essas ideias, fazer combinações metafóricas. Fazer combinação metafórica é melhor ainda, porque quanto mais metáforas que você vai criando, mais ideias vão surgindo, porque sua cabeça vai pensando mais. Releia sempre que você escreveu, fala em voz alta, porque faz a cabeça processar. E assim você deixa as sementes crescendo escondidinhas ali. 2. Deixando a ideia no forno esperando. Bom, no livro do David, ele deu uma nomenclatura chamada incubando. Então é a mesma coisa colocar no forno. Valeu? Quando eu li o livro, e para poder escrever o textinho que eu ia falar, eu escrevi da maneira que eu entendi, da maneira da minha língua mesmo. Da minha língua, não que eu falo inglês e português, mas do meu jeito de falar, que fica mais fácil para me soltar e tal. Enfim, enquanto você tem aquela sua ideia, é legal você deixar ela naquele cantinho no forno, para ela elaborar com o tempo. A mente subconsciente, ela tá sempre na escuridão. Ela tá sempre observando a mente consciente fazer tudo o que ela faz no nosso dia a dia. E ela tá em constante aprendizado com ela. Guardando essa ideia no forno, para depois prepará-la adiante, isso ajuda a evitar que ela tenha contato direto com o consciente. O consciente vai lá e estraga ela. Porque o consciente é lógico, ele não consegue fluir na maionese. Entendeu? Deixando essa ideia guardada, o legal é não pensar nela. É o negócio do começo que eu falei. Quanto mais você pensa na ideia que você teve, se é que era uma ideia, não vai rolar, porque você tem que deixar ela lá paradinha. É igual quando você tá na cozinha, você tá preparando uma massa, você não pode ficar cutucando ela toda hora. Você tem que deixar lá a massa descansando. É a mesma coisa. Vai fazer uma caminhada, lava louça, lê livro, escuta música, assiste TV, que mais? Enfim, dessa forma a gente limpa a nossa cabeça, a nossa mente, dessa ideia que a gente fica encucando lá toda hora. Porque quanto mais você encuca, mais não deixa o subconsciente deixar fluir. Então tem que ficar lá descansando. O sono também é uma boa opção, porque sua mente descansa. E descansando, o subconsciente está lá quietinho, na boa dele. E ele fica lá pipocando na sua cabeça. Isso daí ajuda bastante. E não é à toa que até antes de dormir a nossa cabeça tá pipocando, tá um carnaval danado. Ai, eu tive uma ideia de fazer aquilo, depois eu tive uma ideia de fazer aquilo lá, depois aquilo lá. Ai, mas será que vai dar certo? Por isso que quando a gente vai dormir fica uma coisa louca. E a gente fica cheio de ideia. Aí a gente acorda, fica todo elétrico, querer anotar, não sei o quê. Só que muitas vezes essas ideias que aparecem do nada não é aquela ideia legal. Tem que deixar, tem que ter esse processo. Tá, tudo bem, tem gente que tem um processo X, funciona, tem gente que tem um processo Y e não funciona, cada um é um. Não adianta fazer, porque o fulano conseguiu ter ideia plim do nada. Não, se pá, das vezes que ele já teve as referências, que ele buscou a referência dele, já estava guardadinho e ele só foi montando. Outro ponto também, além do sono, os budistas. A meditação ajuda bastante eles. Tem várias outras formas para dar uma pausa criativa, mas meditação é o que você consegue controlar a mente, para você desviar essas distrações e conseguir focar só no que você tem que fazer. É uma boa ideia também. O que eu falei de você deixar a ideia ali no forno e esquecer que ela tá lá e ficar brincando com outras coisas, é o que a gente chama de pausa criativa. É uma tentativa de bloquear o fluxo intelectual pro pensamento, deixar suas ideias fluírem de um jeito diferente, numa direção diferente. Ainda mais com o mundo de hoje. Quanto mais informação que você recebe, menos tempo você tem para processar tudo. Na internet, você abre, quantas abas na internet você deixa aberto? Tem vezes que eu deixo 11 abas abertas, e eu consigo ver tudo aquilo ao mesmo tempo, mas para processar demora. Por isso que é legal fazer essa pausa criativa, porque até o cérebro processar tudo demora, é muita informação, é muito pouco tempo. E a gente fica afobado, a gente quer mais, mais e mais. E não é assim. Toda vez que você entra na internet, por exemplo, por mais das 11 abas que eu abro,
O ideal seria ver uma aba, dar uma pausa, ver outra aba, dar uma pausa, para conseguir processar todas essas informações. Outra coisinha, se você tiver uma ideia sem sentido, pode ser um sinal, pode ser uma pista. Não que essa vai ser a ideia, não, talvez não seja. Tem que prestar atenção, você tem que... Bom, se sua mente falou, isso daí pode ser uma boa, presta atenção, pode ser uma ideia legal. Pode ser, não tô falando que vai ser. Então deixa fluir, não fica encasquetando só nela, presta atenção e vai seguindo. Ela pode te guiar para outros pensamentos. Porque, o seguinte, a pausa permite que o subconsciente fale com o consciente e o consciente escute. Também a pausa permite que a comunicação se instale. Sem ela, você continua divagando sem direção. Então, por isso que é uma boa a pausa por aí. Porque não adianta você querer tudo pra ontem, porque você tá inspirada, tá com aquela coisa louca, quer fazer o post, que não sei o que, quer desenhar pra ontem, vai ficar uma ideia incrível. Cara, sossega. Dá uma pausa, vai lá ler um livro, escuta uma musiquinha, dorme, deixa isso pra amanhã, vamos ver como é que o seu cérebro reage com isso, subconsciente. O subconsciente fica lá tudo, eu quero isso pra ontem. Não é, deixa lá, relaxa, de boa, beleza? 3. Saída. Ouça sempre seu subconsciente. Aprenda de algum jeito, se entenda sua mente. Não adianta ficar cutucando, porque não vai adiantar nada. Tenta descobrir de alguma forma, leia livros sobre isso se você se interessa realmente. Porque é referência, isso é uma coisa boa. Não adianta querer procurar isso pra ontem, não vai rolar. Então, sempre escute o que o seu subconsciente está tentando te falar. Em outras palavras, sinta-se confortável com essas novas ideias, dê atenção a elas e preste atenção. Não valorize demais uma ideia, que como eu falei antes, porque quanto mais você vai valorizar, talvez não seja a ideia, ela pode acabar virando uma crença. Você vai acreditar tanto nela que vai acabar virando realidade, só que vai ser uma ideia quebrada, que não vai estar ainda totalmente completada, totalmente montada até o final, finalizada, toda estruturada, entendeu? Não vai rolar, não vai ser aquela ideia que não é, por exemplo, TCC, para você conseguir montar o TCC, você não pode, vou falar sobre isso, pronto, acabou. Não, você tem que se estruturar, montar passo a passo, saber, e tem as fases todas certinhas, você não pode pegar já feio, entendeu? Então tem que ser sempre pouco a pouco. Porque a ansiedade só estraga o resto. Eu aprendi isso na experiência, na marra. Primeiras ideias, que é quando a gente tá naquele ápice louco da criatividade, sempre parece uma coisa assim, eu vou fazer. Não, seja desconfiado. Nem sempre a primeira ideia é aquela ideia. É bom desconfiar, porque desconfiar dessas ideias, ter dúvida, permite que as ideias fluam mais livres. E entre você e sua subconsciência. Isso daí ajuda bastante. Então o 3, que é o terceiro estágio, a saída, você tem que simplesmente ouvir a sua mente e deixar que ela te dê uma ideia, pra depois você falar aí você tem uma ideia mais legal. Bom, isso daí foi basicamente o que eu li sobre criatividade no livro. Eu acho que talvez possa ajudar vocês, porque me deu uma luz bem interessante do que eu tava na dúvida. E claro, quando você for se inspirar em alguém ou algo, não se inspire somente em uma coisinha. Pegue mais referências, vai juntando, guarda tudo num arquivo, faz uma mistura bastante de tudo isso que você procurou, porque teve casos não, teve acho que uns 2 casos. Eu tenho 2 amigas ilustradoras, que ela é bem conhecida no mundo dos blogueiros. Eu não vou falar nome, mas quem for pesquisar aí dá uma olhada que você vai achar facinho. Essa ilustradora, ela costuma vender as obras dela por um preço bem camarada, meio que desvalorizando os designers, porque designer a gente tem que entender, quando a gente, por exemplo, a gente vai querer fazer um cabeçalho para um blog. No caso meu, quando eu fui fazer, eu queria entender como o meu blog funcionava, o que eu queria tentar passar para o meu blog, o que realmente o blog dizia, qual eram as inspirações que eu tinha nesse blog. Então você tem que fazer uma pesquisa sobre o perfil do blog para entender como ele funciona, para querer passar isso para o design, porque o design é nada menos que uma identidade. E essa ilustradora, ela, tudo bem que ela faz o que os clientes pedem, só que tem que olhar também o que as clientes estão pedindo, porque se você, eu me inspirei em tal fulano,
A palavra em se inspirar, as pessoas não estão usando diretamente com o significado dela, porque em se inspirar é você ter várias referências. Toda pessoa que vai voltada para o design, ela se inspira em alguém, mas tem que se inspirar com várias referências. Não pode pegar tipo aquela, pronto e acabou. Não, se você pegar uma só, você vai saber na mosca que ela copiou, é o famoso plágio. Então, essa ilustradora, ela simplesmente pegou o conceito dessas duas ilustradoras amigas minhas e copiou, só que mudando, tendo algumas alterações com o traço dela. E você batendo o olho nessas ilustrações, você tem certeza que eu já vi isso por aí, por algum lugar. E realmente, uma ela copiou a ilustração de uma amiga minha, que fiz para um blog, lá para um cabeçalho de um blog, e outro, ela tentou copiar também o traço dessa minha outra amiga, que eu acho muito feio. Cara, se você quer se inspirar em alguém, não se inspire especificamente só nela. Inspirar é você entender como é que funciona o traço da pessoa, o estilo dela, o conceito que ela pensou, a ideia que ela teve, o porquê que ela fez aquilo e juntando referências, porque qualquer design tem que ter referência. Você começa o quê? Se baseando em outros, porque você gosta do estilo, da estética, que chama atenção. Então não tem como você falar, eu não me inspiro em ninguém. Claro que você se inspira. Eu não tenho referência de ninguém. Claro que você tem referência. E assim vai, só que você não pode copiar. Por hoje foi só isso. Espero que dê tudo certo, que o pessoal tenha entendido e tenha gostado. Espero que ajude também. Eu acho bem interessante esse livro aqui, Arte de Imitar. E eu gostei bem dele. E outro livro que eu recomendo, que é na mesma vibe dele, é esse aqui, Roube como Artista. Ele é bem prático, ele fala bem o que as pessoas querem ouvir e o que não querem ouvir, e ajuda bastante você tentar pegar essas ideias de um modo mais prático. E algo que eu sempre falo, e tem sempre alguém falando, eu tô sem inspiração. Eu sempre falo isso. Escreva sobre o que você gosta. Se você não gosta de tal assunto, não fale. Eu quero falar porque a menina me deu ideia de falar de maquiagem, não sei do que. Cara, escreve o que você gosta. Não fique preocupado com o que os leitores vão pensar. O blog é seu. Beleza, escreve o que você quer. Você vai querer desenhar, sei lá, uma menininha, sei lá, na praia. Mas o fulano me pediu, o fulano não gosta de praia. O blog é seu, escreva o que você quer, desenha o que você quer. Mano, foda-se o que o carinha não quer, o blog é seu, ele espelha você, isso que é legal. E, bom, eu vou fazer um post sobre isso, com vídeo e tal, com alguns dados. Eu ainda preciso fazer resenha desse livro que eu ainda não terminei. Acho que é só. Bom, pra quem ficou curiosa, eu sou ilustradora, eu ainda tô aprendendo e tal, não sei o que. Na minha página do blog, ali na aba tá escrito encomendas. Se você quiser saber mais do orçamento e tal, vai lá, me procura naquela abinha. Aí eu acho que eu vou te guiar para a página da Ana Lu Ilustrações do Facebook. E aí você me chama por lá. Aí eu respondo. Tchau, hoje é só.